22 de agosto de 2023, 6h24 da manhã. Meus queridos filhos e filhas, hoje é terça-feira e a igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha, Nossa Senhora Rainha. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vos saúdo com a paz de Jesus, quero acolher a todos que neste momento se unem a mim para meditarmos a palavra do Senhor, palavra que liberta, palavra que encoraja, palavra que é conforto para os nossos ouvidos e os nossos corações. Hoje, nesta memória litúrgica, memória de Nossa Senhora Rainha, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Isaías, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria, aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste, como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza, o nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós damos uma interrompida na reflexão do texto dos Juízes, que é a liturgia chamada corrente, liturgia fixa, porque hoje caiu uma memória. E esta memória de tão importante, ela tem textos próprios. Por isso que de Juízes nós passamos para Isaías. Não é que a igreja mudou o texto. É porque caiu essa memória. Nós vamos meditá-la. E amanhã nós retomamos a sequência da liturgia corrente. Tá? Inclusive hoje, na liturgia corrente, um texto muito belíssimo. A história de Gideão. Nós vamos perder. Porque nós vamos meditar esse texto da memória de hoje. É bom entendermos isso, né? Muito bem, meus queridos, primeira coisa que nós precisamos entender, por que a igreja coloca esse texto nessa memória litúrgica de Nossa Senhora Rainha? Isaías 9, que é chamado o primeiro Isaías. O povo esperava ansiosamente pelo Messias libertador. E aqui o profeta, ele quer transmitir ao povo que essa expectativa do povo, ela deve ser envolvida por alegria, por felicidade, por um regozijar da alma. O povo que andava na escuridão do exílio, o povo que andava na escuridão de tantos problemas, internos na sua estrutura, que era o povo de Israel. Esse povo
ele recebe essa palavra de Isaías: vocês estão na escuridão, mas vocês estão vendo uma grande luz. É uma profecia de algo que há de se cumprir. Os que habitavam na sombra da morte não vão permanecer na morte, né? O que isso fala para nós, já no começo desse texto? Que as coisas passam, minha gente. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, conjugal, seu trabalho, na sua vida como um todo. Eu não sei o que você tem vivido. O texto nos sugere o quê? Né? Da escuridão à luz, da sombra, das trevas, da morte, à claridade suprema. Né? Do choro, do pranto, do sofrimento, à alegria, à felicidade, ao gozo, à realização. A vida humana é constituída de uma passagem de algo para algo, sempre. Se você está passando por problemas, dificuldades, esse ciclo vai se fechar. Você vai iniciar um momento de bênçãos, um momento de realizações. Se você está bem, se você está no momento mais sublime da sua existência, como também virão momentos de tormento e de sofrimento. Nós precisamos ter a consciência disso, para assim nós enfrentarmos as dificuldades da vida, né? Esse povo estava parecendo uma espera ansiosa por alguém que viria. Sabe quando a gente fica na expectativa, esperando por algo, e aquilo parece que não vai se cumprir, aquilo parece que não se cumpre? É a realidade desse povo. Esse povo esperava um Messias que viesse libertá-los, como nos diz o versículo 3, né? Que viesse libertá-los do jugo com o qual o povo era oprimido. Eles esperavam um Messias que viesse tirar a carga que estava nos seus ombros, que viesse acabar com a corrupção, né? Que viesse acabar com toda aquela situação que eles viviam, que era fruto da corrupção humana. O Messias era a única esperança desse povo. A única esperança. Né? E aí ele vai comparar como deve ser a alegria desse povo. Como deve ser a alegria desse povo que está esperando. Como deve ser? Fizestes crescer a alegria e aumentar a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita. A alegria daquele que espera por algo deve ser comparada à alegria daqueles ceifeiros que estão colhendo. Quando se planta com cansaço, com pesar, né? Mas quando se colhe, se enche de alegria, porque o fruto do seu trabalho foi reconhecido, você colheu aquilo que você plantou. A alegria entra na alma de um ceifeiro. Ele sorri, ele faz tudo com bastante entusiasmo. Então, essa deve ser a alegria daquele que espera. Eu não sei se você está esperando por algo na sua vida, mas espere com alegria. Sabe, minha gente, às vezes nós entramos em algumas situações da nossa vida difíceis, e as situações da nossa vida às vezes nos transformam, às vezes nos torna pessoas amargas, pessoas azedas, pessoas mal-humoradas. E o texto de hoje está dizendo assim: vocês estão para ver a luz, que a alegria seja a vossa realidade. Não deixe que os desafios da vida te tornem pessoas infelizes, tristes, abatidas. Pelo contrário, sejam como ceifeiros no tempo da colheita, vibrante, exultantes. Também ele compara essa alegria, né? Fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, como os exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Nós temos que ser felizes como alguém que vence uma batalha. Eu venci. Sabe aquela alegria que é, na verdade, um descanso? Ai, eu passei. Sabe quando você está fazendo uma graduação, um curso, e chegou o dia da formatura? É aquele respiro de descanso, é essa alegria que deve invadir o nosso coração. Mas, padre, ainda não chegou o que eu preciso, ainda não chegou o que eu pedi. Ora,
Ainda não chegou e pode ser que não chegue, nós não sabemos os desígnios de Deus. Mas nós precisamos respirar no sentido de já ter possuído aquilo, porque nós nos abandonamos em Deus ou não nos abandonamos, né? E aí o texto continua, olha que bonito o texto, né? Um texto muito bonito, esse que é proclamado também no dia de Natal, esse texto, né? O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes. Deus, ele aplaca um sofrimento que se torna maior do que nós. É aquele velho ditado, minha gente. Deus não dá cruz com um peso maior do que eu possa carregar na minha estrutura. Se eu tenho que enfrentar algo, se eu estou passando por algo, é porque aquilo eu tenho competência, capacidade de enfrentar, de vencer, de superar e de posteriormente comemorar a vitória. O que é seu, o que é meu, se for superior às nossas forças, você pode ter certeza que Deus vai fazer como o texto de hoje. Deus vai abater. Deus vai abater. Deus vai tirar. Mas se é para minha edificação, eu preciso passar por aquilo e superar. Eu preciso. Que bonito o texto de hoje, né? E aí o versículo 4 vai falar uma coisa muito que impacta, né? Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz nos ombros a marca da realeza. Olha que bonito. O que representa essas botas perdidas? O que representa esses trajes manchados de sangue? Representa o nosso sofrimento, representa os momentos difíceis da nossa vida, representa situações que nós já não estamos mais a aguentar, representa situações da vida que a gente enfrenta há tanto tempo e que já está nos cansando, já nos cansou, nós já não temos forças para continuar. Representa as marcas de alguém que não desistiu, mas que lutou e em alguns momentos se feriu. Meus queridos, quem luta, mesmo depois da vitória, traz na sua existência marcas, feridas, machucados desta luta. Nós temos que ter consciência disso. Não tem como você entrar numa guerra, né? Não tem como você entrar numa guerra e manter o seu uniforme limpo. Não tem como você entrar numa guerra e manter a sua pele em perfeição. Você vai se machucar, você vai se ferir, você vai se sujar, você vai passar por momentos difíceis que talvez até te transformem em algo que você não é. Mas o importante é você continuar a enfrentar para que você chegue no dia de amanhã e possa se dizer vitorioso. Vitorioso. Isso é importante. O texto nos sugere o quê? Marcas de sangue farão parte da nossa batalha, do nosso viver. Sim, sim. Tem gente que procura, né, na experiência religiosa, tem gente que procura na psicologia, tem gente que procura em tantos outros lugares uma maneira de levar uma vida intacta, levar uma vida sem marcas do tempo e traços das dificuldades da vida. Isso é ilusão. Ninguém pode nos conferir isso, se isso for o nosso desejo. Ninguém. Nós fomos colocados aqui para guerrearmos, lutarmos contra o nosso próprio viver e sairmos vitoriosos. Sairmos vitoriosos. Nasceu para nós um menino nos foi dado, ou seja, aquilo que nos é necessário nos é dado. E o nosso primeiro necessário é Deus, meus queridos. Nosso primeiro necessário é Deus. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvidas. E o texto vai dizer assim: esse Messias
traz a marca da realeza. E aí está o motivo pelo qual a igreja coloca esse texto no dia de hoje, em que a igreja, nesse 22 de agosto, celebra a memória de Nossa Senhora Rainha. Nós dizemos a Virgem Santa Maria ser rainha, não porque ela é rainha por conta própria, mas por ser mãe daquele, como diz o texto, que traz nos ombros marca da realeza. Ela é rainha porque ela é mãe do Rei Supremo, eterno, que é o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Se nós formos no texto, primeiro livro dos Reis, lá conta um pouquinho, vai falar um pouquinho de Salomão, o primeiro livro dos Reis, e tem uma passagem que vai falar, depois você pode procurar na internet, que vai falar exatamente assim, que Salomão, ele como que reverenciou a rainha mãe, Bersabé, né? Bersabé, a mãe de Salomão. E o texto coloca a mãe como rainha, e quando ela chega, todos a reverenciam, inclusive seu filho, porque ela é a mãe rainha. Lembrando que no tempo dos reis, a rainha não era a esposa do rei, porque o rei tinha muitas esposas. A rainha era a mãe, que ele tinha uma única mãe, como todos nós, evidentemente, né? Então esse hábito, essa tradição na era dos reis, ela vai perpetuar até a vinda do Messias, que é o Rei Supremo, e nele continuará essa tradição. Por isso que nós dizemos a Virgem Maria ser rainha, e nós a intitulamos Nossa Senhora. Ela é Nossa Senhora porque ela é mãe do nosso Senhor. Ela é rainha porque ela é mãe do rei, o centro, o paradigma, o ponto de partida de todo esse mérito de realeza é Jesus Cristo, o rei. Ele é rei descendente da realeza davídica. E a descendência da realeza davídica entronizava a rainha mãe. Pode estudar nos textos bíblicos. E é por isso que nós dizemos que Nossa Senhora é rainha. Por isso. Não é uma exaltação desnecessária ou uma invenção medieval. É algo que nós supomos a partir de uma tradição bíblica, né? A era dos reis, inclusive nós estamos acompanhando a liturgia corrente, nós estamos nos juízes, né? Nós vamos entrar na era dos reis. Nós vamos entrar ainda na era dos reis, na liturgia corrente. Não sei se vai ser colocado esse texto que eu mencionei, que eu não sei qual que é a passagem, né? Mas, então, para a gente entender um pouco, por que, padre, falar que Maria é rainha? Porque é a tradição bíblica. A mãe dos reis era entronizada. Todos se prostravam diante dela, mas ela não era aquela que governava. Ela recebia esse título em virtude do rei, ele governava. Essa é a imagem da Virgem Maria para nós, enquanto igreja. Muito bonita essa imagem, muito bonita. Por isso, meus queridos, ele será rei, como nos diz o texto, né? Ele será rei, no versículo 5. O nome que lhe foi dado é, e aí vai ter vários títulos. Conselheiro admirável. Meus queridos, quantas vezes na nossa vida nós precisamos de alguém que nos aponte caminhos? Quantas vezes nós não sabemos mais o que fazer? Não é verdade? Padre, às vezes as pessoas me perguntam, padre, o que eu faço? Claro que o padre está na pessoa de Cristo e ele vai rezando, procurar apontar caminhos, possibilidades para as pessoas. Mas o conselheiro supremo, admirável, é Deus. A primeira coisa, meu querido, minha querida, preste bem atenção, que nós precisamos fazer num momento de tomar decisões, num momento de provações, num momento que a gente não sabe qual caminho seguir, enfim,
primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar, se colocar em oração. Reze, ore, peça para esse Deus que é o Pai, conselheiro admirável, que te aponte caminhos, que te faça compreender as coisas, que te faça entender com o que fazer, se é esperar, se é dar passos, se é fazer isso ou aquilo. Oração, se você tem a possibilidade de fazer uma direção espiritual, né? Hoje em dia os sacerdotes são muito atarefados, não dá para atender direção do povo, né? Procure um diácono, uma irmã religiosa, né? Alguém até mesmo espirituoso da comunidade para partilhar, me ajude a rezar nessa intenção. Mas reze. Deus é conselheiro admirável. E Deus, meus queridos, quando a gente pede sinais, Deus nos mostra sinais. Não tenhamos dúvida. Quando nós pedimos sinais, Deus nos aponta. Sinais sutis, é que a gente precisa ficar atento. Né? Muito bem. Ele também é Deus forte. Nós invocamos a proteção de Deus, nosso Senhor, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Nós invocamos o dom da fortaleza. Se você está frágil, eu não sei qual é o seu estado hoje, se você está cansado, está frágil, está abatido com aquilo que você está vivendo, ou quando você ficar dessa maneira, peça a proteção desse Deus que é conselheiro admirável, que é forte, para que Ele também te fortaleça. Nós precisamos saber, tomar consciência que não é desistir da vida, é enfrentar, e é por isso que a gente precisa de força. Busque a força nos sacramentos da igreja, na vida de oração. Né? Tem gente que às vezes, sabe, minha gente, olha, vou dizer uma coisa que eu não sei se você já fez isso, mas às vezes termina a Santíssima Eucaristia, termina a missa, e às vezes, de vez em quando, vem uma pessoa, padre, estou tão fraco, estou tão mal, dá uma bênção para mim. Olha, isso é como uma estaca na alma de um sacerdote. Nós acabamos de celebrar o maior milagre que acontece na terra, que é a Santíssima Eucaristia. Nós acabamos de contemplar com os nossos olhos a realeza, a divindade, o Deus que fez todas as coisas, que se torna tão pequeno e tão humilde na aparência de pão. Nós tocamos esse Deus, nós comungamos, nós estamos com Ele dentro de nós. E depois da missa vem essa pessoa dizer que está fraca. Isso é um sacrilégio contra aquilo que essa pessoa comungou. Dá uma benção, padre. Meus queridos, bênção é sacramental. Nós acabamos na missa de receber o sacramento. Não há nada de mais poderoso do que o sacramento, que é o próprio Deus. Não há nada de mais poderoso. Creia naquilo que você acabou de fazer. Creia naquilo que você acabou de receber. É o Deus Supremo Todo-Poderoso que vai estar com você. Você comungou na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa. Chegue na sua casa com suas mãos que tocaram a hóstia santa. Coloque suas mãos nas portas, nos umbrais das portas da sua casa. E fale, Senhor, que tocaste a minha mão. Permaneça nesse lar. Toque seu filho, toque seu esposo. Na sua mente, lembre disso que você realizou, que você recebeu aqui. Creia naquilo que você fez, que você celebrou, que você comungou. Nós precisamos ter mais consciência, minha gente. Né? Às vezes aparecem pessoas, padre, eu estou tendo sonhos. Outro dia apareceu uma pessoa que estava sonhando com o demônio. Eu sonhei com o demônio, eu estou tendo sonhos. Ou na minha casa está aparecendo barulhos e ou meu filho está vendo coisas, ou aparece não sei o que. Minha gente, o que nós temos de mais poderoso é o próprio Deus. E o próprio Deus se nos entrega por meio do sacramento. Né? Se a gente estudar um pouquinho os livros
de exorcismo maiores, né? Estudar um pouquinho os livros, até mesmo o ritual de exorcismo, uma pessoa que é afetada ou que é até mesmo possuída pelo mal, ela não consegue se achegar diante do altar onde Cristo está consagrado. Não consegue. Pegue o que você recebe e leve para o seu lar, leve para a sua família. Creia nisso. A gente precisa crer mais. Eu posso passar pelas tribulações mais ferrenhas da minha história, mas eu estou com Cristo porque eu comunguei em estado de santidade. Eu estou com Ele. Eu estou com Ele, mesmo que a morte bata na minha porta, mesmo que o sofrimento bata na minha porta, mesmo que as perdas, mesmo que as tribulações, eu preciso me alegrar, como diz o texto de hoje, e crer naquilo que eu comunguei, que eu celebro. Ele é o Pai dos tempos futuros. Nós não conhecemos o amanhã, nós conhecemos o que nós vivemos e o nosso hoje. Vivamos intensamente o hoje. Tem gente que vive para o amanhã. Você está pensando tanto no amanhã, o que vai ser amanhã, vai dar certo isso vai se resolver, tal coisa vai acontecer, e você não está vivendo o seu presente. Deixe tudo pronto, preparado para o amanhã e deguste o hoje. Só Ele é o Pai dos tempos futuros. Se nós nos entregarmos a Deus de maneira constante, minha gente, Deus estará conosco em todos os tempos. Por que o medo do amanhã? Por que o medo do amanhã? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente assume um sacerdócio, eu vejo na minha vida de sacerdote, partilhar uma coisa com vocês, né? Nós vivemos muita solidão, né? Aparentemente parece que o padre é uma pessoa muito... Está sempre cheio de pessoas, e de fato está sempre cheio de gente próxima. Mas quando a gente entra dentro da casa da gente, é só a gente e Deus, né? No momento que todo mundo está com a família, de diversão, de passeio, é só nós e Deus, né? Quando a gente vai se decidir pelo sacerdócio, a gente pensa assim: o que vai ser no fim da minha vida? O que vai ser no fim da minha vida? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me amparar? Né? O que eu serei? E tantas coisas vêm, a gente vai pensando, se decidindo pelo sacerdócio, mas a gente chega a um ponto que a gente fala assim: opa, só Ele é o Pai dos tempos futuros. O que cabe a mim hoje é dizer sim àquilo que Deus me chama. Porque senão a gente não vive. Se você pensar muito no amanhã, você não casa. Por quê? Porque no casamento tem problemas, tem dificuldades. Se você pensar muito no amanhã, você não vai entrar no seminário. Por quê? Porque você vai ter medo do que vai ser, o que você vai ser, você não sabe o que vai acontecer. Se você pensar muito no amanhã, você não tem filhos. Por quê? Porque nós estamos em tempos difíceis, é difícil de educar, é difícil de educar o filho na caminhada da santidade e tantas outras coisas. E a gente vai se tirando, se recolhendo do projeto de Deus. Outro dia veio uma pessoa... um casal, e eu perguntei, né, que eu também sou muito espontâneo, até demais às vezes, né? Por que vocês ainda não têm filhos? Né? Ah, padre, porque a gente está se preparando. Tá, você está se preparando. Pode ser que amanhã um de vocês morra, sofra um acidente, morra, e não vai ter amanhã. Paremos de tentar ser Deus. O que é a nossa missão fazer hoje, façamos hoje, sem medo, sem muito... É claro que a gente tem que se planejar, minha gente. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio entre planejamento de vida e soberba. O que vai além do equilíbrio se chama soberba, ou seja, eu quero ser Deus. Cuidado. Cuidado. Pode ser que você se prepare tanto para uma coisa e aconteça como Moisés, né? Lembra que a gente está acompanhando os textos bíblicos lá do livro que nós estávamos acompanhando, o Deuteronômio, lembra? Moisés ficou 40 anos com o povo no deserto. No 39º ano,
no último dia, antes de completar o 40º, ele morreu. Ele viu a terra prometida. Essa terra que ele perseguia por tantos anos, 40 anos perseguindo essa terra. A hora que ele foi entrar, ele subiu no Monte Nebo, lembra que a gente viu? Ele olhou a terra e morreu. Ele não pisou, ele não possuiu. Vive intensamente. Sabe, tem gente que vai valorizar os familiares. Sabe, minha gente, tem gente que vai valorizar as pessoas depois que elas morrem. Ai, aí é um discurso em velório. Ai, não sei o que. Ele era tão bom e não sei o que, não sei o que. Era tão bom, era tão bom. Ora, aí vai ver na vida, no testemunho, no dia a dia. Era desavenças por desavenças. Não eram capazes de dizer um eu te amo, um estou com saudade. Não eram capazes de dar um abraço de afeto, de carinho. Vai deixando para amanhã. Que mais é esse Deus? Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz, que é a última frase adjetiva desse Deus. A paz é a plenitude humana. Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar a paz em plenitude. E paz aqui não é ausência de guerra. Se você olhar o texto hebraico, essa palavra paz significa realização integral humana. É o que todos nós buscamos. O que todos nós buscamos. Meus queridos, tem gente tentando ser pessoa plena, realizada, sem Deus. Não dá. É ilusão. Não dá. Não dá. Por isso, meus queridos, Deus nos deu um rei que quer de fato governar a nossa existência, o nosso coração, a nossa vida. E nós não estamos sozinhos, nós temos aquela figura feminina nessa caminhada, que é a figura materna da Virgem. O feminismo contemporâneo quer destruir a mulher, quer tornar a mulher homem, exigir direitos trabalhistas. Ninguém contesta isso, ninguém contesta. Somos dignos, os seres humanos iguais, temos as mesmas dignidades quanto a nossa humanidade. Mas agora tem características que são próprias da mulher e próprias do homem, que nós não podemos colocar em ameaça. Nós não podemos ceder. Maria é rainha porque seu filho é rei. E ela é a figura feminina no reino de seu Filho Jesus Cristo. A figura da ternura, a figura do abraço, a figura da serenidade, a figura da solicitude, da disponibilidade. Esse é o papel da mulher dentro do seu lar. E esse é o papel da Virgem Maria no reino dos céus. Enquanto seu filho é a luz que ilumina, que é a luz que nos acomete, Maria, ela é nessa luz, aquele brilho que provoca as cores. Vocês estão vendo atrás aqui, na janela, uma luz forte. Podemos representá-la como Deus, como Jesus Cristo. E a partir dessa luz, as cores elas se tornam mais perceptíveis. E quem dá as cores é a Virgem, na sua delicadeza, na sua femininidade. Que bonito isso. Nós vamos encerrar esse momento. O padre já se delongou muito. Enfim, meus queridos, confiemos em Deus, que Ele seja o nosso Rei Supremo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E hoje nos recomendemos à Virgem Santa, Nossa Senhora Rainha. Nós lembramos hoje aquela devoção, aquele movimento tão bonito que é Nossa Senhora Rainha, Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, Maria que vai visitar os lares
ela vem visitar nosso lar. Hoje invoquemos a presença da Virgem Santíssima. Mãe, venha visitar o meu lar. Venha visitar meu casamento. Mãe, venha visitar minha casa. Mãe, venha visitar meu trabalho. Mãe, venha visitar os momentos de trevas e traga, como trouxesse no vento, traga a luz que ilumine, que brilhe as situações trévicas da minha existência. Um dia abençoado a todos vocês. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, meus queridos, que Deus está no comando de tudo. Um dia abençoado, até amanhã, se Deus assim nos permitir, Ele que é o Pai dos tempos futuros. Força e coragem, um dia abençoado a todos.